queridos, sejam bem-vindos para mais um vídeo da nossa série sobre o Sermão do Monte. Hoje nós vamos falar a respeito do versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Como em todos os nossos estudos, nós vamos começar pela definição da palavra, do adjetivo que Jesus está usando. Então ele diz pacificador. O que isso significa? No dicionário da língua portuguesa, pacificador significa aquele que restaura a paz, aquele que traz a paz ou apazigua. Uma coisa importantíssima para nós começarmos bem o nosso estudo é entender que existe uma grande diferença entre ser pacificador e ser uma pessoa pacífica. Vamos lá. Ser pacífico é quando você não deseja uma briga ou uma guerra para si mesmo. É quando você não deseja, não procura brigas para si. É aquela pessoa que não compra uma briga, é uma pessoa mansa. Você já tentou discutir com alguém manso? É muito difícil, porque a pessoa não se irrita facilmente, é uma pessoa que não quer entrar em brigas, é uma pessoa pacífica. Ela não inicia uma conversa buscando uma discussão, ela não continua uma discussão na esperança de vencer sobre a outra pessoa. Ela é pacífica, ela quer preservar a sua paz. Pacificador já é aquele que procura apaziguar uma guerra que não foi ele que criou, a guerra de outra pessoa. É aquele que, além de não querer guerras, discussões, intrigas para si, também não o quer para ninguém. Então ele trabalha em favor de outros para que esses não tenham que entrar em guerras ou para que eles não sofram nas guerras que já iniciaram. Em Gálatas 5:22, nós vamos ver um relato de Paulo a respeito dos frutos do Espírito Santo. Vai estar escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todas as características são características que a gente encontra numa pessoa pacífica e em uma pessoa pacificadora. E aí é onde nós podemos nos perguntar, ok, essas são qualidades de uma pessoa pacificadora, mas qual é a atitude que revela que ela é uma pessoa pacificadora? Nós vamos agora ver dois tipos de atitude que mostram que uma pessoa é pacificadora. Anota aí no seu caderno. O pacificador. A primeira característica de uma pessoa pacificadora é que ela busca promover a paz das pessoas com Deus. Gente, qual foi a primeira paz que nós perdemos? Em Romanos 3:23 fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A partir do momento que nós entramos no mundo e que nós pecamos, nós nos tornamos inimigos de Deus. Essa é a primeira paz que nós perdemos. Então, uma pessoa pacificadora, antes de qualquer coisa, ela promove a paz das pessoas com Deus. Em Colossenses 1:21 está escrito: e a vós que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora os reconciliou pela sua morte para os apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O sacrifício de Jesus nos apresenta dessa forma perante Deus, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, a partir do sacrifício de Jesus, nós obtemos paz com Deus. Uma pessoa pacificadora busca levar o evangelho a outras pessoas a fim de que elas também estejam em paz com Deus, assim como ela um dia entrou em paz com o Senhor. O próprio Jesus foi o nosso pacificador, porque através do ato dele de amor, foi que nós podemos alcançar a paz com o nosso Senhor. Em 2 Coríntios, no capítulo 5 e versículo 20, está escrito: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Da mesma forma que Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai, é a nossa missão levar esse evangelho, essa mensagem de reconciliação para outras pessoas. Se você tem um coração pacificador, você não vai desejar ir para o céu e permitir que o seu irmão ao seu lado vá para o inferno. Se você tem um coração pacificador, você vai procurar restaurar a primeira paz que nós perdemos. A primeira paz que aquele seu colega de faculdade perdeu, a primeira paz que a sua família perdeu, que é a paz com Deus. Então, o primeiro passo para ser um pacificador é buscar restaurar a paz dos homens com Deus. Não porque você é perfeito ou porque você pode fazer isso, mas porque levando a mensagem do Evangelho a respeito do primeiro pacificador, que foi Jesus Cristo, você abre o caminho para que essa pessoa trilhe em cima das mensagens de Jesus e consiga encontrar a paz através do sacrifício dele.
A segunda característica de uma pessoa pacificadora é que ela busca promover a paz com os outros. Ela coopera com Deus para resolver os problemas das outras pessoas. Às vezes problemas delas com outras pessoas e às vezes problemas de terceiros. Então ela procura apaziguar todas as situações. Ela procura mediar as situações. E às vezes situações que ela nem mesmo sequer criou. Você já foi procurado por alguém que veio contando uma história triste para você a respeito de um problema que ele passou? Qual foi sua atitude nesse momento? Nesse momento nós devemos ter a atitude de um cristão e procurar apaziguar a situação. Em Filipenses 4, no versículo 2, nós vamos ver um exemplo excelente de Paulo. Ele vai escrever para duas mulheres, Heródia e Sintique. Ele vai dizer o seguinte: rogo a Heródia e a Sintique que pensem concordantemente no Senhor. Em algumas outras traduções vai estar escrito que procurem viver bem uma com a outra. Naquele momento, Paulo percebe que na igreja de Filipos houve uma discussão entre duas mulheres. E na sua carta, ele escreve: por favor, se reconciliem, voltem a ter o mesmo pensamento no Senhor. Então, ele sabe a respeito de uma briga que não era dele, mas que era de alguém que ele amava, de duas irmãs. Então ele pede, por favor, se reconciliem. Ele está agindo como um pacificador. Aquela briga não era dele, mas ele resolve se colocar à disposição para promover a paz no meio daquelas duas irmãs. E no versículo 3 ele dá um relato muito interessante que nos mostra uma coisa importantíssima sobre o processo de aprender a ser um pacificador, sobre o processo de ser um cristão e tentar seguir todas essas regras que o Senhor Jesus nos coloca. Ele vai continuar dizendo: e a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o evangelho. O que é que Paulo nos mostra aqui? Em primeiro lugar, Paulo pede ajuda para outra pessoa que está mais próxima para resolver a questão. Paulo estava longe da situação, mas sabendo que havia um desentendimento, ele aconselha: peço a vocês que resolvam o seu desentendimento. Então, ele dá um direcionamento para alguém que estaria mais próximo para poder acompanhar aquelas duas irmãs. Diz: por favor, peço que ajude elas, porque elas foram muito úteis na propagação do evangelho. O que isso nos ensina? Pessoas cristãs também terão desentendimentos. Pessoas que fazem a obra de Deus também terão desentendimentos. A Bíblia vai dizer que até mesmo Paulo e Pedro, sendo grandes pastores da igreja primitiva, tiveram seus desentendimentos. Então, irmão, pode ser que aconteça em algum momento da sua vida de ter um desentendimento seu com outro irmão ou de alguém da sua congregação com outra pessoa. Mas cabe a nós, como cristãos, aconselhar que essas pessoas se reconciliem e, se possível, pedir que alguém as acompanhe de perto em amor, como Paulo fez. E essa não foi a primeira vez que Paulo fez isso e não seria a última. Lá na carta de Filemão, no capítulo 1, do versículo 8 ao 20, Paulo vai interceder por Onésimo. A palavra vai dizer o seguinte: por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer, mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido. E faço isso, embora eu seja Paulo, o representante de Cristo Jesus, e agora também prisioneiro por causa dele. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho, por estarmos unidos com Cristo, pois quando eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta, como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele deu algum prejuízo a você ou lhe deve alguma coisa, ponha isso em minha conta. Aqui com a minha própria mão escrevo: eu, Paulo, pagarei tudo. É uma declaração longa de Paulo em sua carta, mas ele está rogando em favor de uma pessoa, um escravo que foi ajudá-lo. E certamente ele tinha algumas dívidas com seu senhor. Tanto é que Paulo diz: se ele te deve alguma coisa, ponha isso em minha conta. Paulo está intercedendo a favor de um homem que era um escravo e se converteu. Então nós percebemos que até no meio do trabalho, na relação entre patrão e empregado, podem existir desavenças, mas ainda assim, mesmo nesse meio, nós precisamos ser pacificadores. Paulo vai interceder por Onésimo e pedir que o seu senhor o receba novamente com amor, como um irmão em Cristo agora, pois ele havia se convertido, e pedindo que toda a dívida dele ficasse para trás.
Sabendo essas duas características, que são as principais que denotam que uma pessoa é pacificadora, chegou aquele momento do vídeo em que você deve se perguntar: será que eu sou uma pessoa pacificadora? Para você descobrir, eu trouxe aqui alguns versículos que podem te explicar melhor a respeito disso, para que você saiba se você é ou não uma pessoa pacificadora. Em Provérbios 6, do versículo 16 ao 19, nós vamos ler as seguintes afirmações: 7 coisas o Senhor detesta e a última sua alma abomina. 1. O olhar orgulhoso. 2. A língua mentirosa. 3. A mão que derrama sangue inocente. 4. A mente que planeja perversidades. 5. Pés que se apressam para fazer o mal. 6. A testemunha falsa que diz mentiras. 7. Aquele que provoca contenda entre os irmãos. Para você entender como isso é grave, o Senhor Deus coloca essa 7ª coisa como abominação aos olhos dele, acima de um assassinato. Ou seja, aquela pessoa que derrama sangue de um inocente, para Deus não é tão repulsiva quanto aquela que provoca uma discussão entre os irmãos. Nós precisamos vigiar a nossa língua, pois falar mal de um irmão ou provocar alguma contenda é completamente o oposto de ser um pacificador e não agrada ao Senhor. Em Provérbios 15, no versículo 1, diz o seguinte: a palavra branda aplaca o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A própria Bíblia diz que as nossas palavras têm poder para dar vida e morte. Nós precisamos selecionar muito bem o que nós vamos dizer. Em Provérbios 31, está escrito que a mulher sábia só abre sua boca quando tem algo útil a dizer, e o diz com toda a gentileza. Muitas vezes nós até temos coisas importantes a dizer, mas não dizemos da forma correta. Por isso, nós precisamos refrear a nossa língua e pensar muito bem no que nós vamos falar ao nosso irmão. Agora nós vamos ver então a promessa para aqueles que são pacificadores. Jesus diz que eles serão chamados filhos de Deus. O que isso significa? A palavra aqui se refere ao sentido de que nós seremos reconhecidos como filhos de Deus. Em alguns momentos, eu percebo comportamentos no meu marido em que eu digo: com certeza ele é filho do pai dele. E é exatamente assim que a Bíblia diz que nós seremos. Quando nós somos pacificadores, as pessoas conseguem nos reconhecer como filhos de Deus, porque um filho não consegue evitar agir igual ao seu pai. E aí nós temos aquela clássica pergunta: ok, eu já sei o que é uma pessoa pacificadora, eu sei as características de uma pessoa que não é pacificadora e eu sei a promessa que Jesus tem para essas pessoas, mas como eu faço para ser uma pessoa pacificadora? A resposta é: ore a Deus e busque corrigir no seu dia a dia as pequenas atitudes que mostram uma pessoa irada, uma pessoa fácil a provocar a cólera ou uma pessoa fácil de se discutir. Sabe aquela pessoa de pavio curto? Então, 60% das pessoas que responderam a pesquisa que eu coloquei lá no Stories disseram que nem tem mais pavio. Voltando ao que nós lemos lá em Gálatas 5:22, alguns frutos do Espírito são longanimidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Se você pedir esses frutos a Deus, Ele irá te conceder. Em Mateus 7, no versículo 7, ele vai dizer o seguinte: quem de vocês, se seu filho pedir um pão, vai lhe dar uma pedra? Ou se ele pedir um peixe, vai lhe dar uma serpente para comer? Da mesma forma, se vocês que são maus sabem dar bons presentes para os seus filhos, quanto mais Deus que está no céu. Se você orar a Deus, jejuar e pedir a Ele que dê os seus dons do Espírito, Ele vai lhe conceder. Ter domínio próprio é uma característica tão rara. A nossa geração cede a qualquer impulso. Fome, sede, desejos sexuais. Ter domínio próprio é importante também para aprender a ser um pacificador. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e tenha te ajudado de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida, nos mande mensagem no direct ou deixe aqui nos comentários qual parte te chocou mais ou o que você descobriu que você ainda não sabia. Se você conhece alguém que acabou de se converter, que acabou de se tornar um cristão e quer saber mais sobre como é viver com Jesus, qual é o comportamento de um cristão, manda esse vídeo para essa pessoa, para que assim como você foi abençoado, ela também seja. Eu espero vocês no próximo vídeo para continuarmos o nosso estudo. Até mais!